Bom dia, querido, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Walter Barbosa, missionário das últimas horas. Eu quero deixar aqui uma mensagem de Deus para a sua vida nesta manhã. Você que precisa de uma palavra, que precisa de um renovo, de algo novo de Deus para a sua vida, eu quero dizer para você que através desta mensagem, Deus irá falar com você. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 37, uma história muito conhecida que é sobre o nosso querido José. Então, o que o Senhor ele fala conosco nesta palavra? Ele nos revela uma promessa, ele nos revela através de sonhos algo sobrenatural para nossas vidas. Então a gente vê que o primeiro ponto desta mensagem é o propósito. Qual é o propósito? É o propósito de Deus na vida de José. E na minha e na sua vida também não é diferente. O propósito que Deus tem na vida de José, ele também tem na minha e na sua vida. Então eu quero dizer para você que nesse primeiro ponto, o propósito ele não morre na cisterna. O propósito de Deus na sua vida não morre no poço. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa para realizar na sua vida através dessa cisterna, através da sua perseverança. O segundo ponto ele é muito importante, fala sobre a túnica de José. O que é a túnica de José? O que ela significa para nós? A túnica de José, o nome em hebraico, se não me falha a memória, é talar. Talar significa autoridade, significa favoritismo que José tinha diante de seu pai Jacó. Então foi dada esta túnica para José por ser o seu filho da sua velhice, seu filho amado, um filho a qual dava orgulho para o seu pai. A gente pode ver que antigamente, os primogênitos de antigamente, eles eram esse filho amado, eles eram os líderes dos demais irmãos, líderes depois que o seu pai venha a falecer, era eles que assumiam a liderança na sua casa. E a gente vê aqui nessa história que os irmãos de José, eles eram completamente diferentes de José, eles eram completamente fora do propósito de Deus, porque eles fugiam, né, do chamado, eles se afastavam, se distanciavam com a sua desobediência e etc. Então a gente vê que José, ele era obediente a seu pai, ele era obediente à sua fé, ele era obediente a Deus. Então, ele foi escolhido não por Jacó, mas por Deus para liderar a sua família, a sua casa, até mesmo com seu pai ainda em vida. Então, o terceiro ponto fala sobre os sonhos de José, a qual Deus revela a ele os sonhos. Aí muitas das vezes a gente passa a contar o nosso sonho para as pessoas que não vão acreditar, que não vão dar crédito para o nosso sonho. Sabe o que eu quero dizer para você? Que os irmãos e o pai de José, eles tiveram o discernimento dos sonhos, mas os irmãos de José, eles não aceitaram. Por quê? Porque o entendimento que eles tinham desse sonho era que José seria levantado pelo pai ali na sua área familiar para liderar o povo após a morte de Jacó. Mas observe que os sonhos revelados não foi pelo pai, mas sim por Deus, porque Deus já estava preparando esse momento. Deus já estava preparando o lugar.
Deus já estava preparando a cisterna para que José aprendesse a lidar com as dores, com as dificuldades, com o desprezo. Mas observe uma coisa, observe que a partir do momento que José passou a sonhar, a gente vê que o primeiro sonho veio sobre os molhos, os feixes e os irmãos. Então a gente vê que atar molhos era trabalho de ceifa, de colheita. Então cada um de seus irmãos era representado por um feixe de trigo nesse sonho. Observe também que o quinto ponto fala o feixe de José em pé e os outros se curvaram diante do dele. Isso significa na nossa vida autoridade e liderança. Deus está nos capacitando para liderar não somente o nosso lar, não somente dentro da nossa casa, mas aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. A autoridade de Deus estará conosco. A liderança de Deus estará conosco. Na faculdade, no trabalho, na vizinhança da igreja, aonde nós formos, Deus estará nos capacitando, nos dando direção de como ser um bom líder, como ser um bom pastor, como ser um bom missionário, como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser uma pessoa de caráter no meio dessa sociedade corrupta que hoje nós estamos vivendo. Então a gente vê que a autoridade de Deus foi dada para José e não para os irmãos, não para o primogênito de Jacó. Então observe que o segundo sonho ele tem tudo a ver com o primeiro sonho. Porque aí o segundo sonho já vem falar que eu também tive um outro sonho